Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você tem problemas na vida? Com certeza, não precisa me contar. Quem não tem problemas? Por isso que nós encontramos no livro dos Salmos, muitos deles sendo uma expressão de homens clamando a Deus de frente aos problemas da vida. Normalmente, de fato, não eram probleminhas pequenos, não. Eram problemões. Boa parte deles envolvia a própria vida, ele estava entre a vida e a morte. Porque, num contexto social em que as pessoas costumavam viver em guerra, países, cidades, povos, eles estavam muito frequentemente ameaçados de morte. Problemas, grandes problemas da vida. Mas o que fazer diante dos problemas? E costumeiramente, então, vamos ouvir deles a solução. Clamar ao Deus que ouve o seu povo. Nós vamos para o Salmo 55. É mais um salmo de Davi. E como foi um homem muito perseguido, durante 15 anos por Saul, depois que se tornou rei por outros personagens, foi um homem, portanto, que tinha sempre razão para clamar a Deus por misericórdia pela sua vida. E ele diz assim no Salmo 55, versículo 1: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Observe algumas questões já nesse primeiro versículo. Veja que a forma como ele se expressa indica que ele estava já orando há algum tempo. Senhor, não me deixe, Senhor. Senhor, não me deixe. Senhor, ouve a minha oração. Ó Deus, por que você não está me ouvindo? Ele transmite a ideia de que já há algum tempo ele está orando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor. Há algum tempo que ele pede. Veja que, às vezes, Deus não responde no tempo que tanto gostaríamos. Na verdade, Deus sempre terá um tempo e nós dificilmente acertamos esse tempo. Deus ouve a oração, mas Deus tem um tempo para tudo. E ele já estava orando há algum tempo. Por isso, inclusive, parece estar ali pedindo a Deus: ó Deus, faz alguma coisa, Senhor. Já estou pedindo há algum tempo. Ajuda-me diante das perseguições, do sofrimento que eu venho passando. A persistência. E aí isso é importante. Observe que homens de Deus tem problema, né? Tem problemas, nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Paulo, quando Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, nos conta os problemas dele, versículo 24, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite em dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ele passou por todo tipo de perigo, inclusive dentro da igreja, entre falsos irmãos. Então, Paulo passou por muitos problemas. E em algum desses problemas, Paulo chega a contar que achou que não ia suportar, que não ia conseguir. Então veja que homens de Deus passam por problemas, mulheres de Deus passam por problemas, ou seja, cristãos passam por problemas. E Paulo, nesses problemas, com certeza fazia o que Davi fazia também. Orava ao Senhor, persistia em orar. Não foram os únicos, porque quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos também vários outros personagens clamando ao Senhor, colocando a vida diante de Deus. Diz o texto que Abraão aguardava uma cidade vinda da mão do Senhor, que Moisés também tinha uma esperança, uma expectativa no Senhor. Ele nos conta que vários personagens viveram pela fé, clamando a Deus. Ele nos diz que mulheres receberam filhos que haviam morrido pela ressurreição, então receberam. Pessoas passaram por escárnios, açoites, e a lista é grande. Isso significa homens e mulheres de Deus passam por problemas. Deus está vendo? Está. Mas observe, Davi, ele ora e persevera.
ele não desiste. Essa é uma das lições fundamentais das muitas orações de Davi. Você observe que Davi era um grande homem de Deus. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Davi foi chamado até de homem segundo o coração do Senhor. Era um homem exatamente que Deus queria para aquela obra. Davi se tornou o principal rei de Israel, aquele que é o modelo. E Davi orou persistentemente. Ele não recebia imediatamente. Eu orei, Deus me mandou na mesma hora. Eu orei, Deus me mandou na mesma hora. Não. Observe a forma como Davi pede. Ó Senhor, ouve minha oração. Não se esconda. Alguém que diz para o outro assim, não se esconda, ele está dizendo, puxa, estou te procurando há tanto tempo, por que o Senhor não faz, não atende? Ele está perseverando, ele mostra que ele não vai desistir. Você desiste quando os problemas persistem, você desiste quando parece que a coisa não vai passar. Davi não desistia. Essa era uma grande virtude de Davi, a persistência. E Jesus ensinou a persistirmos. Jesus ensinou a estarmos continuamente orando ao Senhor. Quando ele, em Lucas 18, conta aquela parábola, lembra a parábola do juiz iníquo? Ele já começa dizendo, ou melhor, o autor do Evangelho diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele conta a parábola daquela viúva que, de tanto insistir para o juiz, terminou sendo atendida, porque o juiz disse, olha, ela está persistindo tanto que vai terminar me aborrecendo, terminar me perturbando, eu já estou ficando meio que perturbado. A insistência dessa mulher é muito grande, vou atender o que ela pede. Então, ele atende e diz, ouça o que o juiz diz, porventura Deus não vai ouvir as orações insistentes de seu povo? É claro que vai. Davi era um homem persistente, essa é uma grande virtude de Davi. Clame. Está com problema? Coloca diante do Senhor. Está angustiado? Coloca diante do Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus continuamente. Davi era um homem de muitos problemas e tantos outros, e eles não desistiam. Ó Deus, dá ouvidos à minha oração. Ó Deus, não te esconde, Senhor. Ó Deus, eu vim outra vez clamar. E Davi persistia. Os salmos de Davi, boa parte deles, são orações de clamores a Deus, pedindo que Deus o socorra. E Jesus também disse lá em Mateus 7, versículo também 7, ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Percebe a insistência? 3 vezes, pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. São 3 termos diferentes, dando inclusive muita riqueza às palavras, à frase, mas os 3 têm a mesma ideia. Os 3 pedidos, ou 3 palavras diferentes, pedir, buscar e bater, transmitem a mesma ideia. É que vocês têm que clamar a Deus. Persistam. Ele enfatiza a importância de estarmos sempre orando ao Senhor, sempre colocando a vida diante do Senhor. Então não desista. Não desista de estar orando a Deus. Faça como Davi. Persista. Serve de consolo para nós saber que Davi era ouvido pelo Senhor. E quando nós vamos para a história de Davi, vemos que várias vezes ele foi livrado de seus inimigos, mesmo que tenha demorado. Demorou 15 anos para Deus livrar Davi de Saul, mas Deus ouviu a oração de Davi. E assim nos conforta saber que Deus tem um tempo para tudo, mas as nossas orações, elas não deixam de ser ouvidas. Mesmo que não seja no tempo que você gostaria, com certeza Deus está ouvindo as suas orações. Vamos então orar ao Senhor e persistir diante das lutas da vida, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e até em nossos clamores. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, a Tua palavra nos ensina. E nós continuamente pedimos, Senhor, conduz-nos na Tua palavra. Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito. Senhor, faz-nos fortes para vencer as lutas que tantas vezes vêm sobre nós. Senhor, muitas vezes livra-nos do mal, porque tantas pessoas com certeza querem ver o mal do Teu povo, querem ver o nosso mal. Assim, ó Deus, dá-nos graça para fazer a Tua vontade e honrar o Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a Tua igreja assim, com a perseverança em oração. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo.
Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.